Alô, alô. Bom, vamos falar agora de polinômios, pessoal, tá certo? Então vamos observar aqui, ó, os polinômios, ok? Polinômios, podemos ter polinômios dessa forma, assim, ó. Primeiro grau, desse tipo, ax mais b. Primeiro grau porque, ó, o expoente aqui do x é 1. Do segundo grau, desse tipo aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c, que é do segundo grau aqui, o maior grau, né? E aqui, ó, a x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Esse aqui é o terceiro grau. Então, olha só. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Ok? Observa só o seguinte. Você não tem esses coeficientes A, B. Primeiro grau tem dois coeficientes, A e B. Segundo grau, A, B e C. Terceiro grau, A, B, C e D. Ok? Tá vendo esses coeficientes aqui, ó? Tipo esse D, o C e o B. Esses coeficientes aqui, eles têm uma diferença com relação aos outros. Quais são? Que diferença é essa? A diferença é que eles não estão multiplicados por x, eles estão sozinhos. É o que nós chamamos de termos independente. Então, termo independente de x, porque não está multiplicado com x. Para obter esse termo independente, para qualquer polinômio, basta fazer isso aqui, ó, né? O p de x, ou melhor dizendo, basta fazer isso aqui, ó. No lugar do x, escrever 0. P de 0 vai ser igual a quanto? A d, no caso do terceiro grau. Tá? Então faça x igual a 0 e você tem o que? O d. Tudo bem? Outra coisa que você tem que observar nos polinômios é com relação às raízes. Né? Então as raízes, basta fazer o que? No caso do primeiro grau, como é que seria no caso do primeiro grau? Basta fazer o ax mais b igual a 0. Tá? No caso do segundo grau, tá? Seria o que? Ax quadrado mais bx mais c igual a 0. A raiz do ax mais b igual a 0, se você resolver, vai ser o quê? Menos b sobre a. Simples. Agora aqui, no segundo grau, não é tão simples assim. Você tem que fazer o quê? Bhaskara. Bhaskara vai ser o quê? b ao quadrado menos 4ac. E o x vai ser igual a quanto? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Ok? Aqui você encontra o quê? No máximo duas raízes. Se fosse do terceiro grau, no máximo 3 raízes. E assim por diante. Terceiro grau, tá? Terceiro grau em diante, ok? Vamos observar apenas o que? As relações entre as raízes. Não as suas raízes exatamente, tá? Mas isso a gente vai ver mais tarde. Então vamos ver aqui, ó. Bom, como já observamos as raízes, podemos escrever, por exemplo, isso aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c, tá certo? De outro jeito, podemos escrever esse polinômio p de x de outro jeito, ó. P de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Escrever desse jeito ou desse jeito são equivalentes, tá certo? Quer ver uma prova? Vamos fazer um p de x igual a dessa forma aqui, ó. X quadrado menos 5x mais 6. Se você fizer Bhaskara, tudo direitinho, você vai encontrar que uma raiz x1 vale quanto? 2. E outra raiz, x2, vale 3. Substitui aqui, ó, da forma como é colocado, na forma fatorada, o a vale 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. E o p de x vale quanto, então? É 1 vezes o quê? Olha só. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 3 vai dar quanto? Mais 6. Aí p de x é igual a x quadrado menos 5x mais 6. Ok? Bom, você viu que nós voltamos
ao mesmo do anterior, tá certo? Então, escrever isso aqui ou de outro jeito é a mesma coisa. Posto isso, tá? Podemos observar o seguinte, né? Olha só, para o primeiro grau, P de x igual a x mais b, também podemos escrever assim, ó, P de x igual a vezes o quê? X menos x1. Como é primeiro grau, só tem uma raiz, tá? Qual é a raiz desse aqui mesmo? Basta fazer o quê? Ax mais b igual a zero, e você tem que x é igual a menos b sobre a, que é o, vamos dizer assim, o x1, tá? Então aqui, ó, o que você vai escrever? A vezes x menos x1, menos b sobre a. Isso aqui vai ser igual a quanto? A vezes x, menos com menos dá mais b sobre a, que é igual vai ser o quê? Ó, a vezes x mais a vezes b sobre a. Corta aqui, ó, ax mais b. Então, escrever a vezes x menos x1 é a mesma coisa que escrever ax mais b. Tá certo? Então, olha só. Esse aqui é do primeiro grau. Tá certo? Vamos ver agora uma coisa que nós chamamos de teorema do resto. Resto de quê? Da divisão de um polinômio com outro. Olha só. Pega isso aqui, ó. P de x dividido por d de x. Tá certo? Aí você tem o quê? Quociente qx e o resto rx. Tá? Se você fizer isso aqui, ó, uma analogia com 5 dividido por 4, você vai obter o quê? 4 vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. Para 5, 1. Tá? Olha só. Esse 5 você obtém de que forma? 1 vezes 4 mais o resto, 1. Tudo bem? 1 vezes 4, 4, mais 1, 5. Ok? Então é isso que está acontecendo. Esse aqui é o teorema do resto. Olha só. Faça uma analogia com isso aqui. O 5 quem que é? É o P de x. O 1 quem é? É o Q de x. E o dx, quem que é? É o 4, né? Mais o 1 do resto aqui, né? Então, Rx. Pronto. Aí você tem uma relação quando você divide um polinômio por outro. Tudo bem? Olha só. Então, vou escrever novamente essa relação aqui, ó. P de x é igual a Q de x vezes d de x mais o resto, Rx. Vamos supor que esse d de x, tá certo? Seja do primeiro grau. Então, d de x é do primeiro grau. Se é do primeiro grau, você pode escrever d de x de que jeito? A vezes x menos x1, não é isso? Então, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, p de x igual a q de x vezes d de x, vou escrever assim, ó, a vezes x menos x1 mais resto de x. Tá? Então, posso fazer o quê? P de x1 igual. Olha só, se eu fizer no lugar do x igual a x1, tá vendo? Se eu fizer isso aqui, vai ser assim, ó, Q de x1, onde tiver x1 eu escrevo o quê? Onde tiver x eu escrevo o quê? x1. No lugar do x é x1 menos x1 mais r de x1. x1 menos x1 dá quanto isso aqui? Vai dar zero. Então, P de x1 vai ser igual a quanto? R x1. Isso aqui é o que nós chamamos de teorema do resto. Tá certo? Olha só. Consequência do teorema do resto. Tá certo? Consequência seria o quê? Vamos supor que eu queira que P de x seja divisível por d de x. Tá? Para ser divisível, o resto tem que valer quanto? O resto tem que valer quanto? Zero. Vocês já sabem disso, né? 6 dividido por 2, 3 vezes 2, 6 para 6, nada. 6 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque o resto é zero. Faz 6 dividido por 4. 4 vezes 1, 4.
para 6, 2. 6 é divisível por 4? Não, porque o resto é diferente de 0. Deu 2 aqui nesse caso. Tá certo? Bom, então nesse caso, por enquanto é só, pessoal.